Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando o nosso estudo de hoje, nesta manhã de domingo. Sejam, portanto, bem-vindos à classe Ciência e Defesa da Fé da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nesta manhã de domingo, ainda na forma virtualizada, devido ao isolamento social a que estamos submetidos neste tempo de pandemia. Passemos então alguns dos nossos textos prediletos que sempre iniciamos a nossa classe lendo. Vejamos aqui 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. 1 Pedro 3, 15 e 16 nos fala também: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. A partir de agora estaremos dando início a mais um estudo da nossa série, A Gloriosa Esperança da Segunda Vinda de Cristo. E hoje estaremos falando, neste capítulo, o que tem o livro selado de Daniel com a revelação do Apocalipse. Para tanto, vamos orar. Deus de amor e de bondade, que a tua vontade se faça entre nós como tem sido feita nos altos céus. Deus de poder, que opera milagres, Deus que trouxe à existência os céus e a terra e que também nos criou desde o princípio da criação. Deus que caminha sobre as águas, que transforma a água em vinho, que multiplica pães e peixes, que auxilia em nossas causas. Ó Deus santo e misericordioso, que cura enfermos. Humildemente nos prostramos em tua presença, suplicando-te agora pela saúde do teu servo, irmão Hernani. Curando-o, Senhor, é o nosso desejo, e libertando-o daquele quadro tão difícil de enfermidade em que ele se encontra ali já de volta à sua casa, vindo do hospital, para regozijo então dos seus familiares. Ao mesmo tempo, pedimos-te pelas famílias enlutadas que perderam seus entes queridos vítimas deste tempo terrível de pandemia, quando muitos não puderam sequer sepultar os seus mortos. Conforte-os, Senhor, com tua presença, com teus cuidados ternos, dando-lhes esperança de que naquele grande dia da tua vinda nos encontraremos para o encontro magnífico com o Senhor nos ares. Finalmente, suplicamos-te, ó Pai, pelo estudo da tua palavra que estamos iniciando nesta manhã, que o teu Espírito Santo nos capacite a entender as coisas que tu queres nos revelar sobre o tempo do fim, que se aproxima inexoravelmente. Oramos em nome daquele cujo nome está sobre todo nome, Jesus, nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Amém. Portanto, queridos, estaremos agora, como já havíamos falado anteriormente, lembrando a todos que nesta série de estudos estamos tendo como base o livro Escatologia do Novo Testamento,
do pastor Russell Shedd, esse aqui, Escatologia do Novo Testamento. E, como falei no último vídeo, estaremos também considerando o livro O Criador Vem, esse aqui, de capa azul, do professor Cristiano da Silva Neto. Através desta figura, queremos apenas recordar um pouco da aula anterior para que possamos nos situar no tema de hoje. Então, nós vimos algumas alternativas escatológicas com relação ao milênio e à grande tribulação, como vocês percebem aqui nesta figura. Quanto ao milênio, vamos verificar que existe, no caso, a posição pré-milenista, que entende que Cristo virá antes para estabelecer o seu futuro reino milenar na Terra. Outra alternativa é a do pós-milenismo, que admite que Cristo virá após o milênio e que já estaria acontecendo agora, esse milênio, de forma espiritual. Vimos também a posição dos amilenistas, que defendem a ideia de que não haverá um reino físico de 1000 anos de Cristo na Terra. Quanto à questão da grande tribulação, que é um tema que nós estaremos desenvolvendo mais detalhadamente mais à frente, vimos algumas posições. Vimos a posição pré-tribulacionista, que é aquela que aparece aqui na figura, logo ali em cima, onde divide a segunda vinda de Cristo em 2 etapas. Primeiro, Cristo viria secretamente antes dos 7 anos da grande tribulação para arrebatar a igreja. O pré-tribulacionismo é também chamado de dispensacionalismo, pois a igreja estaria dispensada das dores e dos sofrimentos causados pela grande tribulação, que seria, no caso, como eles afirmam, só para Israel. Segundo, Cristo voltaria de novo com a igreja após o término da grande tribulação para inaugurar o seu reino milenar. Os mesotribulacionistas são os que admitem que a igreja será arrebatada no meio dos 7 anos da grande tribulação, quando as perseguições começarem a se intensificar, sendo a tribulação um período de 7 anos. Então haverá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de muita perseguição, de muita dificuldade. Voltando ali à nossa figura anterior, temos, por último ali, o pós-tribulacionismo, que defende que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo tratam-se de um único evento apenas, e que ocorrerá após o período dos 7 anos de tribulação. Nessa interpretação, a igreja passará pela grande tribulação, ele vai passar pela grande dificuldade, pela grande perseguição, é o que defende essa posição que se chama pós-tribulacionista. Após a grande tribulação, Cristo voltará e os mortos serão ressuscitados primeiro. Depois os vivos terão seus corpos transformados para o arrebatamento. E eles então reinarão com Cristo durante 1000 anos.
Vale aqui ressaltar uma observação. Todas as posições que envolvem a grande tribulação e a segunda vinda de Cristo são de caráter pré-milenistas, que nós falamos anteriormente. Ou seja, que Jesus virá antes do milênio, né, para estabelecer o seu reino literal, físico, sobre a terra. Diante de toda essa gama de interpretações em que nos encontramos envolvidos, quando pretendemos estudar e entender o livro de Apocalipse, perguntamos qual delas devemos seguir. A cada nova ideia introduzida aparecem outras nuances que fazem aumentar ainda mais as opções de interpretação. Embora haja a possibilidade de uma das interpretações ser a correta, a pergunta é: como ter certeza disso? O professor Cristiano, o qual estamos considerando o seu livro, ele chama a atenção para o fato de que, apesar dessa dificuldade, temos condições de chegar a esse conhecimento, pois o primeiro verso de Apocalipse afirma que essas revelações nos foram dadas por Deus para que conhecêssemos de antemão o futuro à nossa frente, neste final dos tempos. De fato, Apocalipse 1 diz o seguinte, Apocalipse 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Eis aí um texto interessante. João revela, então, que só o Cordeiro foi achado digno de romper os selos do livro escrito por dentro e por fora, o qual possui a revelação que nós buscamos. O texto seguinte, Apocalipse 5, 3 até 5, nos diz: e ninguém no céu nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Somente Jesus, neste caso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é que poderá realmente nos revelar as coisas que em breve vão acontecer. Visando nos próximos estudos abordar e entender melhor se a igreja passará ou não pela grande tribulação, que Jesus previu lá no sermão profético, lá em Mateus 24, tem também em Marcos, tem também em Lucas, o sermão no Monte das Oliveiras, quando as coisas que iriam acontecer no final dos tempos, precisaremos rapidamente voltar um pouco no tempo, à época do livro profético de Daniel, no Antigo Testamento, para depois avançarmos um pouco mais para o futuro, quando os 7 selos do capítulo 6 de Apocalipse forem abertos. No livro de Amós, encontramos o seguinte, vejamos aqui,
Amós 3, versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Portanto, o segredo do Senhor é para ser conhecido pelos que o amam. A mensagem do livro de Daniel mostra que do juízo nascerá a esperança. Daniel vê o reino do Messias que não será destruído, e sim implantado para sempre. Vejamos lá em Daniel, capítulo 7, versículo 14, nos diz: e foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu reino tal que não será destruído. Encontramos ainda alusões a Daniel no Novo Testamento, particularmente com relação às citações do Senhor Jesus ao profeta sobre a atuação do anticristo no período da grande tribulação, como encontrado em Mateus 24, versículo 15. E também vamos comparar com Daniel 11, 31. Daniel 11, 31 nos diz: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Veja, comparando agora com Mateus 24, 15, nos diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. A parte profética do livro de Daniel trata de assuntos relativos ao final dos tempos. Contudo, não podemos esquecer que esse livro teve o seu entendimento selado, como aparece aí na figura. O próprio Daniel não entendeu o que havia registrado. Em Daniel 12, versículo 9, o próprio Senhor esclarece isso para nós. Vejamos aqui. Daniel 12, 9. Ele respondeu: vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Em seu livro, O Criador Vem, o professor Cristiano chama a atenção para o fato de que, mesmo que as palavras estejam cerradas e seladas até o tempo do fim, não significa que o livro não deva ser lido. Isso é importante que se diga aqui. O seu conteúdo é claro em muitos aspectos e contém pontos muito edificantes, mas seu entendimento com relação ao final dos tempos foi cerrado e selado. Mas será que já não estamos no tempo do fim? A palavra de Deus responde também a esta pergunta. Vejamos o que o apóstolo diz em 1 João 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Isso significa que já estamos no tempo do fim, desde que esse texto foi escrito, na época apostólica. É interessante, queridos irmãos, notar
como tudo se encaixa, pois no sermão profético em Mateus 24, também em Marcos 13 e também em Lucas 21, Jesus falou abertamente sobre os últimos dias, porque o tempo do fim, mencionado no livro de Daniel, estava sendo inaugurado naqueles dias da primeira vinda de Jesus. Desta forma, entendemos por que Jesus orientou João a não selar o livro que havia escrito na ilha de Patmos, ou seja, o Apocalipse. Vejamos Apocalipse 22, versículo 10, nos diz assim: Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Portanto, o livro de Apocalipse engloba toda a revelação sobre o final dos tempos, até o último dia, e representa também o fim do selo no livro de Daniel. Portanto, quem poderá abrir o livro da revelação selado com 7 selos e desvendar os mistérios que se encerram nele? Quem? O que representam os 4 cavaleiros dos 4 primeiros selos do livro de Apocalipse? Bem, estas perguntas serão respondidas nos próximos capítulos desta instigante aventura, para que vislumbremos o desenrolar dos últimos acontecimentos da história. Esse é o nosso objetivo aqui, mostrar o que vai acontecer até lá no final, até quando forem recriadas novos céus e nova terra. Então, esse é o nosso objetivo, de chegar até aquele momento, que é a nossa bendita esperança, quando o Senhor descerá a Nova Jerusalém, descerá da parte de Deus e ele virá habitar conosco. Fiquemos então com o texto de 1 João 2, versículo 18, que nos diz: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante da sua vinda. Chegamos, portanto, irmãos, ao final desse nosso estudo de hoje. Nos próximos capítulos, estaremos abordando mais assuntos, mais questões que nós precisamos discernir a respeito da abertura dos selos. Vimos que o livro de Daniel, ele foi selado e não foi permitido, o Senhor não permitiu que Daniel abrisse o livro, que abrisse aquele selo, para que isto ficasse para o final dos tempos. E é lá exatamente em Apocalipse, quando Jesus revela a João as coisas que irão acontecer, e aí João vai começar mostrando ali a abertura daqueles selos, porque lá em Apocalipse o Senhor permitiu que João revelasse exatamente aquele mistério que estava cerrado e selado no livro. Por isso que nós teremos uma grande expectativa para que mais à frente possamos verificar aqueles 4 cavaleiros dos 4 primeiros selos, quem é o cavaleiro que representa ali sobre o cavalo branco, quem é aquele que representa o cavalo
vermelho, depois o cavalo preto, depois o cavalo amarelo, e aí termina a abertura do quarto selo, depois vem o quinto selo, o sexto e o sétimo. Então, até lá, nesse sétimo selo, nós vamos começar a entender e discernir melhor sobre aquela grande tribulação que a gente vem falando. E que existem muitas interpretações, diversas ideias, diversas posições, e que muitas das vezes nos confundem. Então, nós vamos tentar seguir uma pista para poder discernir melhor sobre essas coisas. E quando começarmos com o cavalo branco, que aliás é o que realmente traz muitas dúvidas, muitas interpretações, muitos questionamentos, quem é aquele que vem, né, sobre o cavalo branco. Então é aí que tem as grandes polêmicas. No entanto, os outros cavalos, vermelho, preto e amarelo, é de domínio geral, né? A maior parte dos estudiosos, dos eruditos, concordam de forma bastante fácil e explícita a interpretação daqueles três últimos cavaleiros. Mas o principal que nós vamos discutir será o do cavalo branco, ok? Então chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Espero que todos tenham aí um bom domingo e uma semana bastante abençoada aí pela frente. Vamos lembrar do preceito bíblico que diz: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Até o próximo capítulo. Forte abraço a todos.